Estamos ao vivo. Oiê, boa noite. Olha o que chegou, gente. Olha isso. Olha o que chegou. Olha, olha, olha. Quando vocês vão entrando aí, a live de hoje, Libere Seu Destino. Eu vou compartilhando aqui. Tá bom? Vamos entrando. Aí já me dá um retorno para ver se tá funcionando. Vamos entrando, amadas. Leoa. Vamos entrando. Guardando vocês. Estou aguardando vocês. É isso, gente. A live de hoje é sobre libere seu destino. Tá? O quanto é importante o destino da gente. Aquela linha de chegada. Será que tem que ser feito ali? Como ser feito? Que forma? Que maneira? Que jeito liberar isso? Pra que essa live? Então, a gente tá aqui, né? Estamos ao vivo, tá? Meu nome é Elaine, eu falo aqui do município de Lourdes. Hoje, além de ter a honra de apresentar meu livro para vocês, eu não consegui espelhar a live, tá, pessoal? Mas aí, ó. Você já agradeceu pela sua dor hoje? Ele acabou de chegar, eu fiz lá no Clap. O Clap. Qualquer dia desse eu conto pra vocês só sobre como escrever o próprio livro. Vocês têm interesse. Mas como a gente já tinha marcado, né, pra hoje, às 10 horas da noite, pra falar sobre liberar o destino. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Beleza? Então vamos começar. Uma vez a gente fala em destino, as pessoas já pensam naquelas perguntinhas, né? Meu Deus, qual que é o meu propósito? O que eu vim fazer nessa terra? O que posso eu fazer aqui? E alinhado a isso, vem consequentemente uma pergunta assim de identidade. Quem sou eu? Essas perguntas, elas acontecem porque o destino está ligado a quem você é. Ligado à sua identidade. Na verdade, tudo que Deus criou, tudo que Deus terminou para a gente fazer nessa terra, tem ligação direta com a nossa identidade. Por isso a importância do autoconhecimento, a importância de você saber quem é você, para você conseguir realizar o teu propósito, que está ligado ao teu destino. Muitas pessoas valorizam o final, lá o que tem lá, a chegada, mas não é sobre o que tem lá, é sobre o processo, é sobre a caminhada, é sobre o percurso até você chegar. Entende como funciona isso? É muito interessante essa questão. Tá? Eu já vou trazer aqui para vocês que a maioria das pessoas, elas não conseguem concluir, elas não conseguem chegar na questão do destino porque elas não têm metas claras. E geralmente elas não sabem o que querem. Trabalham frustradamente há muito tempo na mesma empresa, fazendo o que não quer, fazendo o que não gosta. E por aí vai ficando, porque é o tal do comodismo, é o tal do, eu estou aqui com a minha estabilidade, eu não posso sair. Eu sou funcionária pública, né? Eu
faz 14 anos, né, que eu sou funcionária pública, e nesse sentido eu consigo falar com propriedade sobre a estabilidade. Né? As pessoas, elas acham que elas têm que estar instável, que as coisas têm que ser daquela forma e não pode ter uma mudança. Né? Por mais que eu fiquei 14 anos de funcionária pública, eu não estive no mesmo lugar, eu não estive no mesmo trabalho. Então eu passei por todos os departamentos e muita gente ainda criticou porque eu estava fazendo isso. Uma vez que a minha intenção é aprender onde eu estou e depois seguir. Só que, enfim, as coisas acontecem da maneira, da forma como tem que acontecer. Eu fiquei 14 anos dentro da prefeitura, comecei como gari, fui evoluindo de fase, passando de fase, sempre evoluindo, sempre evoluindo. Recentemente saí de uma gestão, eu estava gestora do Centro de Educação Ambiental e hoje estou trabalhando na escola, que era o último setor que eu ainda não tinha passado, foi a escola. E então, já estou lá, já estou aprendendo muito, demais, tá me acrescentando demais. Por que eu estou dizendo isso para vocês? A ideia é que hoje é você entender, você ficar num lugar até você aprender. Depois que aprendeu, faz mais sentido. Porque o ser humano foi feito para evoluir, ele foi feito para dar o próximo passo. Não faz parte da história humana terrena ou comodismo, a estabilidade. Deus não deixou isso. Deus deixou o reino em movimento. As coisas para estar em evolução. Somos co-criadores. Somos filhas do Criador. Então, o nosso dever aqui é criar coisas, multiplicar os nossos talentos. E vem de um livro muito sagrado, e conhecido por várias pessoas, que é a Bíblia. É claro, quando diz, hoje eu consigo entender e compreender com todo o poder da palavra o que significa a multiplicação de talentos. E eu fico muito feliz, estou muito feliz e grata, porque um dos meus talentos multiplicados foi o dom do Espírito Santo de colocar a escrita na minha vida. E aí eu entendo porque eu passei por todos os departamentos que passei. Né? O último que eu estive, eu fazia relatórios de 120 páginas, 130 páginas. E eu falava, caraca, isso não é de Deus. Só que era Deus me modelando, Deus me preparando para fazer as obras que Ele já tinha terminado para eu começar. Então tudo que acontece na vida da gente, tudo que passa não é por acaso. Deus aproveita cada detalhe, cada detalhe. Só que a gente tem que saber que não podemos ficar. Eu até deixei um chat aqui para vocês entenderem uma coisa. Nós não podemos ficar aqui, ó. Aqui é o passado. Aqui é o passado. Aqui é o presente e aqui é o futuro. O que acontece? Muitas pessoas vivem aqui ou vivem aqui. Só que não tem como viver. Por quê? No passado, você vai ficar em uma grande depressão. No futuro, grandes crises de ansiedade. E o cérebro, o corpo da gente, o cérebro da gente, ele trabalha de uma forma para que a gente não fique aqui. Porque aqui é produção, aqui a gente tem que produzir. E se a gente estiver aqui e aqui, não tem como produzir. Então o cérebro, ele tenta nos levar o máximo possível para viver ou no passado ou no presente. Só que o passado, ele existe para a gente entender que passamos por ele e aprendemos algo e deixa para trás e leva a bagagem que é boa e o restante fica onde tem que ficar. Porque as coisas são assim. Né? Nada é nosso, tudo é do divino, temos que desapegar. Né? Quando a gente entende que todas as coisas são para ele são feitas todas as coisas e por ele, não temos que nos apegar às coisas e entrar em quadros depressivos, ou não temos que ter medo do que vai acontecer e entrar em quadros de ansiedade. Porque a raiz da ansiedade é tudo que é o medo. O medo, ele gera ansiedade. Entende dessa forma? Então isso é muito delicado. Então nós temos que olhar com esse gigante. O que acontece? Esses 3 pontos, ele vai entender que tudo que a gente viveu, né, vai formar outro pontinho que eu vivi. A minha história, por exemplo, eu fui gestora ambiental, eu trabalhei como gari, eu tenho histórias, né? Passei pela CEMEI, cuidei de bebê, passei por eventos, fiz eventos grandiosos no município, né? Então a gente vai colocando as bolinhas.
E isso tudo a gente vai entender uma coisa, que todas as coisas são feitas para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Tudo tem um porquê, igual eu expliquei aqui. E aí isso vai formar o quê? Vai formar o símbolo do infinito. Né? E uma vez que a gente pensa que o símbolo do infinito é um 8. E não é, né? Ele é entorto, ele é entortado. Ele é um 8, mas não é inteiro, é entortado. E aqui, quando você sai do passado e sai do futuro e começa a viver o teu presente, você vai ver que aqui ele forma um X, ó. Esse X é de exponencializar as coisas. Então elas vão fluir e vai acontecer naturalmente. Tudo que você passou, tudo que você viveu, se você trazer as energias que você está gastando lá no futuro e a energia que você fica dispensando lá, pensando no passado, remoendo o teu passado, fazendo sofrer no passado, se você parar de pensar nisso, você vai trazê-la aqui para o agora, que é onde existe todas as coisas e a gente cria a posição de multiplicação de talentos que Deus fala naquela parábola. Né? Porque Ele nos dá tudo. A gente viveu todas as histórias aqui, projetou elas ali, porque o futuro é somente para a gente planejar, fazer nossos planos, nossos sonhos, nossas metas. Não é para a gente ficar lá tendo medo do que vai acontecer, tendo medo de que não vai dar certo. Vai dar tudo certo, já é. Não é que vai, já é. Porque nós somos filhas de quem somos. Né? Deus fez todas as coisas antes da fundação do mundo. Quando Ele nos gerou, Ele só nos gerou porque Ele já tinha criado alguma coisa para a gente terminar. Entende que está terminado, nós só vamos começar a obra dele. Então não tem erro. Meninas, estão dando para vocês entender aí? Tá, o som tá bom? Fala um ok aqui para mim. Fazendo favor para eu ver. Manda uma mensagenzinha aqui. Tá dando? Legal. Então, entende dessa forma? Que quando a gente tá no passado, é depressão. Tá no futuro, é ansiedade. Paramos de viver o agora. E não progredimos, não evoluímos. Porque a gente só consegue produzir no agora. A gente só consegue parar de procrastinar. A gente só consegue olhar pra gente, cuidar da gente, da família da gente, das coisas da gente, dos projetos e planos da gente, quando a gente tá aqui, ó. Não tem como, porque o cérebro, ele foi feito para te defender. Então, quando ele vê uma questão que você vai ter que sair da zona de conforto, que você vai ter que se movimentar, que você vai ter que melhorar, que você vai ter que fazer muito esforço, então ele quer te voltar para a zona de conforto dele. Que é aqui ou aqui. Porque aqui você tem que produzir. Ele não quer que você faça nada, ele quer que você cumpra só a função da carne. Porque a nossa carne, ela foi feita só para comer uma rosquinha, para assistir televisão no sofá. E nós, Deus, ele é muito claro lá em Gênesis, que nós fomos feitos para governar, até por isso nós temos cérebro. Só por esse sentido, o que nos diferencia dos animais é o nosso cérebro. Olha quanto isso é poderoso. E às vezes a gente prefere ficar aqui, e não usar nosso cérebro, onde nós tornamos um animal, um racional, não usando os nossos talentos para multiplicar e viver na exponencialidade. E isso aqui, ele vai girar e você vai começar a multiplicar sem fim. Eu tiro por mim, quando eu me posicionei como filha que sou, como herdeira que sou, filha amada de Deus, eu comecei a entender isso aqui, o símbolo do infinito. Porque eu comecei a olhar para mim, a entender que eu fui feita para servir. E Deus criou eu na terra, Ele já tinha um plano terminado e só colocou eu para começar isso. Entende que Deus, Ele criou um conselho, Ele fez toda uma organização. O conselho é aquela reunião, né, de pessoas para tomar uma decisão. Então Ele se reuniu com o Espírito Santo, né, com as trindades, só para falar sobre a gente, sobre eu e sobre você. Mas Ele olhou uma por vez e falou: essa daqui eu vou criar para terminar tal obra que eu comecei. É como essa caneta. O fabricante dessa caneta, de nenhuma forma
De nenhuma forma. Ele criou ela e depois, o que eu faço com isso? Não, ele já criou falando, essa caneta ela vai escrever várias coisas. E assim somos nós aos olhos de Deus. Nós existimos aqui porque já temos uma coisa começada. Basta a gente se disponibilizar para acessar. Como que funciona isso? Como que a gente vai conseguir liberar esse destino hoje? O importante de tudo é a gente não ter medo de errar e agir pela fé. Primeiramente, nós precisamos ter um propósito definido. Como assim um propósito definido? Mas você acabou de dizer que Deus já terminou tudo pra gente começar assim? Só que você tem que encontrar isso dentro de você. É fundamental que você encontre esse propósito dentro de você. Porque senão você vai continuar vivendo os seus dias na Terra como se não tivesse sentido. E está dentro de você esse propósito, não está em outro lugar. Como que funciona isso? Você vai ver todos os seus talentos, todas as coisas que você gosta e vai começar a olhar isso. E vai começar a ter aquela sensação de sonhar. Porque tudo que você sonha é palpável, só que você precisa sonhar. E tudo que você quer é possível. Não existe esse negócio de querer não é poder. Querer é poder, sim. Querer é sim. Não iluda com pessoas que falam pra você que você já tem ou não tem sim. Não, você só tem o sim. Você só tem o sim. Entenda isso, porque caso você não pode fazer alguma coisa, alguém tem que falar. Entende dessa forma como é? Como é forte? Como que você consegue ver o teu propósito definido? Muitas pessoas, elas não conseguem caminhar, elas não conseguem andar, não conseguem entender por que veio, porque elas não têm uma meta clara, não têm uma definição de futuro. Nossa, o que eu quero fazer? O que realmente eu quero fazer? Então, para isso, você precisa olhar dentro do seu interior, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai te posicionar para a pessoa que você quer chegar e conhecer, entender o seu propósito. Como que você consegue fazer essas coisas de olhar o propósito definido? É imaginar. Você precisa parar um tempo, olhar para você, se posicionar numa coisa que você muito quer. Imagina isso. Pensa um pouco, para um pouco. Olha verdadeiramente para você. Olha para o seu interior e comece a pensar, nossa, como seria se eu tivesse uma casa melhor? Como seria se eu tivesse um carro maior? Oiê, tudo bem, Nutri? Seja bem-vinda. Como seria se fosse da forma que eu quisesse? Mas esse desejo precisa queimar no seu coração. É um verdadeiro propósito definido. Isso que vai te levar a liberar o seu destino para realizar os seus sonhos. Você precisa ter um plano claro para executar. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu me encontrei, despertei verdadeiramente para quem eu sou, entendi que eu sou filha amada de Deus e que eu tenho uma função nessa terra e que eu tenho que multiplicar os meus talentos, né? Eu me posicionei da seguinte forma, eu pensei, de que maneira eu posso fazer isso? Veio uma informação na minha mente, eu tenho uma filha de 16 anos, a Eloá, ela quis muito. Sim, Nutri. A Eloá, ela quer muito, ela tem um desejo no coração dela, que é ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio. É 60 mil reais para ela fazer essa viagem. E eu, como mãe, né, vocês imaginam que é a mesma posição do nosso Pai Celestial. Como falar não? Não tem como, né? Então eu me posicionei, eu falei, se ela pôde sonhar, então é porque é palpável, é possível. E eu, por minha vez, eu estava numa busca de identidade, eu estava numa crise existencial muito grande. Aí eu falo, como que eu libero o destino da minha filha agora? Como que eu autorizo ela a prosperar, se eu não tenho condição financeira? Então eu fui estudar sobre como eu sou uma pessoa para chegar naquele valor de dinheiro. Porque não é sobre dinheiro, é sobre energia, é sobre a frequência que você carrega, é sobre o tanto de pessoas que você vai tocar, transformar para fazer aquele valor. Entende como isso é poderoso, essa liberação do destino? Como funcionou? Uma vez ela colocou para mim, eu pensei o seguinte, agora como que eu faço para fazer esse dinheiro? E com as minhas crises de identidade, com as minhas crises existenciais que eu já estava vindo, eu pensei comigo, não tem uma forma mais rápida. Como que eu posso, eu assim, né,
uma mera funcionária pública, não ganhava nem o salário mínimo e tal, uma série de coisas. Eu falei, agora lascou. E então eu comecei a olhar para tudo isso, eu comecei a sonhar, eu comecei a imaginar como seria se ela conseguisse, como seria se eu colocasse isso para ela, como seria se eu tivesse uma vida diferente, como seria se eu tivesse dinheiro, como seria se eu pudesse, né, realizar os desejos dos meus filhos, as coisas básicas deles. E as coisas foram mudando no meu interior, porque eu comecei a olhar para mim, eu parei de olhar para tudo que estava à minha volta, comecei a focar. Eu comecei a imaginar. E a imaginação é a verdadeira explicação de fé. A fé é o imaginar. É acreditar que é possível aquilo que não existe. Olha como que é o sonho, a imaginação. Então, com base nisso, eu comecei a me posicionar num propósito definido. O que posso eu fazer? Como fazer? Fiz várias perguntas. E a primeira eu falei assim, eu vou treinar mulheres para fazerem, para se olharem, para descobrir suas identidades. E foram criando várias coisas no meu coração. E eu comecei sem saber o que fazer, mas eu estava determinada. Porque a gente tem que entender que não podemos parar porque não sabemos o que vamos fazer. Faça a pergunta e vai. Faça a pergunta e vai. Vive o processo. Não queira estar lá sem ter passado as transformações. As transformações é que vai fazer você entender o que é o seu destino, é o processo, é o caminho. Não tem como. Somente isso vai conseguir fazer. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês conseguirem liberar o destino de vocês. Assim, eu quero ser o mais clara possível. Para vocês liberarem o destino de vocês, eu vou fazer aqui em cima. Tá dando para ver aqui? Vou virar aqui um pouquinho. Ó. Falei isso outro dia para os meus alunos quando eles estavam na semana de prova, tá? Então, ó, vem aqui, ó. Só um minutinho. Ó, eu falei isso outro dia para os meus alunos quando eles estavam na semana de prova. Porque eles ficam com certo medo, e isso é o medo de todo ser humano. Só que eu quero deixar uma coisa aqui muito, muito esclarecida para vocês. Vocês vão tentar fazer as coisas e geralmente vai dar aqui, ó. Ou vocês já começam com isso aqui. Esse aqui é o símbolo do errado, né? Esse aqui é o símbolo do errado. Símbolo do errado. E esse aqui é o símbolo do certo. A maioria de nós, como nós começamos aqui, ou quando chegamos aqui, nós paramos, desistimos. Quero dizer uma coisa para vocês. Quando a gente tá aqui, é pra gente comemorar, é pra gente celebrar. Eles ficaram assustados quando eu falei isso pra eles. Ó, se vocês tirarem isso aqui na prova, comemore, celebre. Eles não conseguiam entender. Eu disse, sabe por quê? Porque daqui, a única opção que sobra é dar certo, é acertar. Daqui, vocês vão pra cá. Não tem mais erro. Tá pronto. Entende? Que se vocês estiverem no X, não tem como dar errado. Então, daqui a caminhada é só o certo. Só que a gente não pode cometer o mesmo erro de novo. Não pode responder a questão da mesma forma que estava. Então, é isso que eu quero deixar hoje para vocês. A questão da liberação do destino. Tem um propósito definido. Olhe, imagine o que você quer. Sonhe verdadeiramente com isso. Queima no teu coração. Imagine como seria se você já estivesse tocando nesse sonho. Se você já estivesse inserida ali. Sonhe com a tua alma a realização daquilo. E agradeça para quem já é. E vai acontecer. E vai acontecer. Entendeu? Essa questão aqui de você estar no errado e ficar com medo, fica tranquilo. É aqui que começa. Porque a gente só consegue acertar quando está no erro. Então, errou, corrige, conserta rápido e vem pra cá. Daqui comemore, porque você só tem um acerto. Não tem como. Tá bom? Não tem como. E é desse jeito que funciona. É desse jeito. Entende? O propósito definido, essa questão
da liberação de destino, precisa ter um plano prático específico. Tá, você quer ganhar valor X em dinheiro. Vamos supor aí que a nossa meta é fazer 50 mil reais por mês. Tá, mas como que você vai fazer isso? Que pessoa que você vai se tornar para fazer isso? Entende que não é de qualquer forma? Não é simplesmente fazer. Você precisa ser. Como que você vai conseguir fazer no quê? E o servir, para você tocar esse valor, você precisa servir pessoas. Precisa servir pessoas. Não dá para você conseguir sem ter um número de pessoas. Por exemplo, para você hoje faturar 10 mil reais, você pode chegar com 10 pessoas, né, de cada uma R$1.000, nesse sentido, ou 20 de 500. Só que você precisa transformar corações e você precisa se transformar nessa pessoa de 10 mil reais. Não tem como você ser. O seu destino, ele vai ser acessado a partir do momento do seu processo, da sua caminhada para tocar, da sua caminhada onde você quer chegar, e a sua fé, e a sua transformação. E quem que você vai transformar no caminho? Quem que você vai transformar no caminho? Porque você não vai conseguir faturar se você não tocar pessoas. É sobre servir, é sobre energia, nós somos energia, não é sobre o dinheiro. O dinheiro ele vai vir simplesmente porque você está servindo, porque você está se movimentando. Isso é muito poderoso. Quando você entende essa frequência, a sua visão muda. Você simplesmente começa a agir pelo processo. Por exemplo, eu já multipliquei, depois que eu comecei a caminhada, eu entrei por dinheiro, mas eu entendo hoje que eu só preciso servir, as coisas vão fluir. Eu consegui escrever, eu multipliquei tanto meus talentos que eu escrevi esse livro maravilhoso aqui. Escrevi um Despertei e agora eu criei uma mentoria, eu criei uma palestra, imersão de 3 dias. Isso é multiplicação de talento. Hora a gente vê, Deus já fez porque você se posicionou. Só que a questão aqui não é sobre dinheiro. A questão é sobre quem você se torna para acessar aquilo que Deus terminou para você começar. Porque, como eu já disse lá no começo, você só existe nessa terra. Você não está aqui por acaso, cara. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque não. Você só existe nessa terra porque Deus, ele terminou alguma coisa. Lá antes da fundação do mundo, ele já havia terminado algo para você começar aqui na Terra. Por isso que ele te colocou aqui. Então, a nossa função aqui, enquanto humanos, é evoluir para descobrir a nossa missão. Para descobrir como fazer isso. E a gente só consegue descobrir isso através do autoconhecimento. Através de estudar o nosso fabricante. Quem que é nosso fabricante? Deus. É como um produto que você compra. Esse produto ele não existe vagando por aí, não. Quando o fabricante dele ele fez ele com um objetivo pronto. Ele já fez ele para algo aqui. Então essa é a nossa função na Terra, porque nós seres humanos nós somos complexos nessa forma de achar que já temos a nossa opinião formada, mas a gente precisa liberar o nosso destino na função de estudar o nosso fabricante, para conhecermos quem realmente é e o que podemos fazer enquanto servidores somos. Porque nossa missão é servir o próximo, para entender a função dele na Terra e evoluirmos juntos. A Terra é um grande hospital escola. Nós estamos aqui para evolução, para curar, para ser curados. E com isso nosso destino vai sendo liberado. Os nossos talentos vão se multiplicando. E tá tudo bem. De repente chega um nível que a gente fala, nossa, eu tô vivendo, é sobrenatural. Eu vou contar um segredo para vocês que Deus falou no meu coração. Viver dessa forma, executando todas as coisas que a gente veio executar, se posicionando da forma que a gente está, é o natural que Deus quer que a gente vive. É que a gente não faz o que tem que ser feito, que a hora que acontece a gente acha que é sobrenatural. Mas Deus nos deixou para vivermos uma vida leve e suave aqui na Terra.
uma vida que a gente possa contemplar cada detalhe, que a gente desfrute diariamente. Não é com coisas exorbitantes, com gastos grandiosos. Eu saio com os meus filhos, a gente joga queimada, a gente joga taco, a gente chupa manga no pé. Isso é desfrutar do que a gente tem, é desfrutar daquele momento. Entende que a vida é simples, é a gente que complica? Então tudo tá na maneira, na forma que você olha, na forma que você quebranta para entender que o seu destino está no processo. Não está lá na linha de chegada. Na linha de chegada não tem nada lá se você não vivenciar o que tem aqui para você no agora. Que foi esses 3 pontos que eu fiz para vocês. Vocês que chegaram agora, meninas, eu fiz esses 3 pontos aqui. Esse aqui representa o passado, do meio, o presente e o outro futuro. O que quer dizer com isso aqui? Quando a gente vive nessa situação, o cérebro ele vai sempre nos levar ou para o passado ou para o futuro. Ou ele vai nos colocar em um quadro de depressão ou num quadro de crise de ansiedade. Porque o nosso cérebro é ligado ao nosso corpo, não quer deixar a gente fazer nada, quer que a gente fica procrastinando. Porque se a gente viver no agora, a gente tem que produzir. O nosso corpo é folgado, o nosso corpo ele quer fazer nada, ele quer só encher a barriga e ficar deitado no sofá assistindo Netflix. Então o tempo todo ele vai fazer te levar aqui, porque o cérebro ele quer deixar a gente na zona de conforto. O cérebro ele é um sistema para deixar com que a gente não sofra. E quando a gente está fazendo alguma coisa, automaticamente está colocando o nosso corpo para se movimentar e o cérebro entende, ai que sofrimento esse corpo se mexendo. Entende que nós não viemos nessa terra para fazer o que o nosso corpo quer. Nós somos espíritos aqui. Né? E a gente tem que entender que nós temos que ter uma passagem aqui para ser luz nessa terra. Para mostrar para as pessoas que as coisas são possíveis. Todos esses pontinhos aqui, eu estava explicando que são situações que Deus me colocou para viver, para chegar onde eu estou hoje. Que hoje eu entendo que eu passei. Eu fui gari, eu trabalhei de serviços gerais, eu trabalhei na creche olhando bebê, depois eu fui para professora de primário, depois eu fui trabalhar na academia, depois eu fui trabalhar em grandiosos eventos, eu fiz eventos grandiosos aqui na minha cidade. Minha cidade é pequena, mas os eventos eram grandes, né? E eu também eu já catei tomate, já fiz várias coisas. Todas essas coisas eu entendi, aí depois eu fui estudar pedagogia, foi várias coisas, né? Depois eu fui para gestão ambiental, que lá onde eu fiz, lá era relatórios, mais de 400 relatórios eu tinha que fazer, e esses relatórios tinham 120 páginas, 100 e poucas páginas. Por que que eu passei por tudo isso? Para chegar nessas coisas aqui. Deus, ele sabe tudo que ele faz. Ele me treinou para escrever obras para eles hoje. Tá vendo como que Deus é? Ele aproveita do passado da gente, ele aproveita tudo. Então não tenha medo do que aconteceu no teu passado. Tenha orgulho de quem você foi. Aceite isso, ressignifique e vai para frente, porque o agora é o que vai fazer você multiplicar os seus talentos e liberar o teu destino para fazer o que Deus quer que você faça. Só que você precisa entender todos esses pontos. Aí a gente fecha esses pontos dizendo o seguinte: todas as coisas existem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente vai fechar o símbolo do infinito. Só que isso vai girar exponencialmente quando você vive no momento presente, que é o agora. E aí vai acontecer esse X aqui, de exponencialidade. Quando você vive aqui, você vai fazer obras grandiosas na sua vida. Né? Eu falo isso de mim, porque quando eu me posicionei para viver o agora, eu fiz coisas incríveis. Né? Que a gente fala, isso não tem condição humana para ser feito. Só que Deus colocou no meu coração para dizer para vocês, é isso que é o normal de ser humano fazer. Ele nos deu cérebro somente para os humanos, para compreensão, para entender, para evoluir. Nós somos diferentes dos animais porque nós somos racionais. Nós somos pensantes nessa terra, não é por acaso, é porque Deus nos colocou para evoluir e um curar o outro. A terra é um grande hospital escola. E o que nós estamos fazendo? Nós precisamos nos curar para ser curado. Por que eu consigo saber isso? Porque eu me curei. Eu tive um processo de cura.
E esse processo de cura me fez multiplicar meus talentos para contar para vocês como serem curadas também. Olha como que Deus trabalha. Olha como que é a liberação de destino. Primeiro você tem que aceitar uma dor que você passou. Aceitar uma coisa que você não suporta. Então quer dizer que eu tenho que conviver com isso? Não, não é aceitar no seguinte, de entender que está na tua vida e você tem que resolver, que é a autorresponsabilidade. Então você tem que aceitar aquilo que está ruim para você mudar aquilo, porque você só consegue mudar aquilo que você aceita. O que você não aceita não tem como mexer. Aí você vai ficar remoendo, você vai ficar batendo, você vai passar de novo naquilo. E aí vai ficar voltando esse processo para você. O universo, ele faz isso. Ele te manda de novo aquilo que você não aceita curar. Para ver de uma outra forma, viu, meninas? De uma outra forma. Para ver se você entende. Não, agora a cura. E aí, se você não curar, ele vai mandar de novo. Outra vez. O universo, ele é dessa forma. Porque você só atrai aquilo que você é. Se você está vibrando a vingança, se você está vibrando o ódio, se você está vibrando a raiva, se você está vibrando o não perdoar, você só vai ter isso de volta e as coisas vão acontecendo de uma maneira assustadora. Tem pessoas que não liberam o destino porque não perdoam pessoas. E o perdão não é sobre o outro, é sobre você. O outro tá lá feliz, alegre, satisfeito da vida, nem sabe que você existe, você tá no rancor, na raiva, na ira. E a tua vida tá ficando travada em várias áreas, em vários sentidos. Tem áreas em particulares travadas, paradas, por conta da falta de perdão. Entende como isso é delicado? Então a liberação do destino, ela está totalmente ligada a um propósito definido. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Olha isso, olha para o seu interior, se olha, fica um tempo sozinha. Se ame, se cuide, se abrace, se aceite como você é. É você por você mesmo. Deus te fez única, não tem uma cópia tua na Terra. Tem ninguém tão perfeita como você. Você é única, com a sua particularidade. Não dá para se comparar com outra pessoa. Fica tranquila. Deus, ele te fez somente para te amar. Você consegue compreender quanto é poderoso isso? Então não dá para a gente ter medo, né? Visto que uma vez nós estamos sendo carregada no colo pelo Pai Celestial, pelo Divino. E todas as coisas são dele, para ele, feitas por ele. O que é que temeremos? Não precisamos temer. Precisamos de uma fé que nos consolida todos os dias. E a fé é ter um propósito definido para a gente olhar para o alvo. Quando eu comecei a olhar para o alvo, tudo à minha volta sumiu. Eu achei incrível isso, né? Que eu comecei a olhar para mim. Porque a gente, quando não está com um propósito definido, a gente fica olhando outras pessoas e fica se comparando. E aí essas pessoas vão crescendo. Porque você sabe daquele ditado, tudo que você coloca teu foco, cresce. E se você não está se olhando, está olhando para os outros, então quem que está crescendo? Então a hora que você entende que quem é você, o que você veio fazer nessa terra, o que você pode fazer, né? Que a terra é um hospital escola, que você está aqui para evoluir e que está tudo bem você estudar, você se autoconhecer, você se amar, você se posicionar, as coisas vão fluir. Não tem como dar errado, porque você está focada em você. Está focada em cuidar da tua saúde, cuidar da tua vida, cuidar dos teus filhos, da tua casa, arrumar tuas coisas. Então não tem como dar errado. E aí automaticamente você consegue se conhecer e vai liberando teu destino e multiplicando seus talentos. Né? E eu vou contar uma coisa aqui para vocês que pode até doer muitas que estão assistindo aí. Só que eu preciso falar isso, foi até falado no culto hoje. O reino de Deus, o espiritual, viver essa essência linda não é pra gente preguiçosa, não é pra mulher preguiçosa. Porque a Bíblia é muito clara, o reino é tomada marra, é uma batalha, é jejum, é oração, é acreditar naquilo que você não pode ver, que tá só no queimando no teu coração. Tá escrito lá também, o preguiçoso, presta atenção na formiga e tome ela como exemplo.
O preguiçoso, ela tá tão direcionada nesse sentido que Deus ousa, né, a comparar com a formiga sem cérebro. Então, gente, não tem como. A liberação do teu destino está em quanto você vai ser corajosa para tocar isso que você quer. Está em quanto você vai se posicionar e entender que o reino é movimento, que não é estabilidade, que não é mesmice, que é conhecer pessoas novas, que é ver as possibilidades daquilo que você pode alcançar. A liberação do destino está ligada no quanto você está decidido a crescer para se tornar aquela pessoa que você quer. Não é sobre dinheiro, é sobre transformação, é sobre quantas pessoas você vai transformar durante o processo da tua caminhada. Entende isso? Então, amores, eu vou deixar aqui essa live. Eu sinto que eu já passei tudo no coração, mas eu vou só falar mais um passo. Como que funciona as pessoas que têm uma clareza de liberação de destino e propósito? Vou falar rapidinho, tá? O primeiro passo. Definimos claramente o que queremos. Essas pessoas que têm a liberação de destino prontas, elas definem claramente o que querem. Passo 2. Elas agem quase que obsessivamente para realizar o que definiram no passo 1. A gente se posiciona numa clareza e a gente vai agir obsessivamente. Eu acho que vocês podem me tirar como exemplo, né? Quando eu me posicionei, eu decidi, eu me vi como treinadora, mentora, eu ajo todos os dias. Cada passo que eu dou é obsessivamente para me tornar isso. Porque se eu vi no meu coração, já é. Só que quem tem que fazer isso acontecer na minha vida sou eu. Deus, ele já me deu a visão a hora que ele colocou no meu coração. A hora que eu senti, nossa, eu vou contar para as mulheres, eu vou treinar mulheres para fazer o que eu faço, para fazer o que eu fiz, para sentir o espiritual de Deus e ser mentora delas, eu vi isso, só que tá. E aí, se eu não tivesse ido a chegar? Se eu não tivesse mudado o passo? Se eu não tivesse caminhado? Isso é o passo 2. Elas agem quase que obsessivamente para realizar o que querem. E o 3. Ação obsessiva em torno desse propósito. Cria um esforço organizado. Conforme nós vamos agindo sobre isso, sobre o que estamos fazendo, sobre o que pensamos, sobre o que sonhamos, sobre o que colocamos de propósito no coração, nós vamos fazendo um esforço organizado. A hora que você olha, o teu esforço está organizado. É muito real. A hora que eu vi, as minhas coisas estavam organizadas. A hora que eu olhei de cima, assim, para eu o que estava acontecendo, eu já estava com o meu Instagram formado, eu já estava com o meu YouTube organizado, uma identidade visual. Eu tinha percebido isso. Eu tive a semana passada, eu falei, caraca, olha o que aconteceu. E aí eu tinha printado a minha tela do antes e o depois. E aí eu fui olhar também, eu já tinha 2 livros escritos. Eu fiquei impactada que o esforço ele se organiza para a realidade. Isso é a multiplicação de talentos que está no livro sagrado. E aí a hora que eu vi, eu tinha uma mentoria de como escrever um livro, eu tinha uma mentoria de como despertar as mulheres, eu tinha uma palestra. Então você entende como que funciona, como que é poderoso essas coisas? Posso você ir lá no grupo, passar no grupo? Sim, pode sim, pode sim. Anota e sai da live, tá bom, please, pode sim, obrigado, gratidão. Então é dessa forma que as coisas acontecem, tá bom? E eu vou dizer para vocês, terminar aqui o último, né, do esforço organizado. E o passo número 4, e aí esse esforço organizado, ela se transforma em um poder pessoal. Na verdade, a gente se empodera do poder conforme vai passando o processo todo. Olha que coisa mais interessante. E a gente cria um poder pessoal pelo processo, a caminhada que chegou até aqui, que nos trouxe até aqui. Então, a gente cria um poder que só a gente tem, porque nós passamos, nós vivemos o processo.
E é onde gera a multiplicação de talento, é onde tudo ocorre, é onde tudo flui naturalmente, é onde vira o exponencial, que é esse 8 aí, envergado, entendeu? Entortado. Então é isso, eu deixo aqui. Você coloca esses... Tá bom, ó, obrigado, Nitri. Aí se vocês tiverem alguma pergunta ou não tiverem, coloca aí, quer deixar algum comentário. Tá? Eu sinto que a mensagem que eu tinha para passar sobre a liberação de destino é essa. E a fé é a verdadeira imaginação. Sonhar, se você quer, realmente sonhe e vai acontecer. Tá? Lá na bio do meu Instagram, lá no meu perfil, tem um link com a minha mentoria em grupo, com os meus livros escritos, com os grupos de Telegram, grupos do WhatsApp. Seja bem-vinda, tá bom? Entra lá, clica lá no link em azul. Cai para dentro, que eu vou ficar somente com 5 mulheres, tá? Esses 3 meses aí, porque eu vou fazer a minha entrega diferente, com muita qualidade, eu vou entregar com muita profundidade. Então, eu vou ficar só com 5 mulheres, tá bom? Eu já tenho 2 inscritas, então tem vaga para 3. Lá na bio, tá lá, beleza? Beijo grande no coração. Até a próxima. Curte, comenta, deixa um sinalzinho. Tchau, arrasou, gente. Beijo. Tchau.